Você já percebeu que algumas pessoas parecem estar sempre no lugar certo, na hora certa? É como se, pouco antes de uma grande mudança acontecer, algo diferente começasse a surgir em suas vidas. Uma coincidência, uma sensação difícil de explicar, um encontro inesperado, uma oportunidade que parecia pequena, mas acabou mudando tudo. Será que isso é apenas sorte? Ou existe realmente um padrão que antecede as grandes conquistas? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que desperta curiosidade em milhares de pessoas há décadas. Os sinais que, segundo diversos autores do desenvolvimento pessoal e da espiritualidade, costumam aparecer antes da chegada de uma grande oportunidade financeira. Mas atenção! Este vídeo não é uma promessa de riqueza fácil, nem uma garantia de que alguém irá ganhar dinheiro simplesmente assistindo até o final. A proposta aqui é totalmente educativa. Vamos refletir sobre como a nossa mente, nossas atitudes e a forma como enxergamos as oportunidades podem influenciar profundamente os resultados que alcançamos. Então fique comigo até o final, porque o último sinal costuma ser justamente aquele que a maioria das pessoas ignora, e talvez seja o mais importante de todos. E se esse conteúdo fizer sentido para você, aproveite para deixar seu gostei e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o crescimento deste projeto e faz com que mais pessoas encontrem conteúdos como este. Agora vamos começar. Durante muitos anos, livros sobre prosperidade, psicologia do sucesso e desenvolvimento pessoal repetiram uma mesma ideia. As grandes mudanças quase nunca chegam de repente. Antes delas, normalmente acontece uma preparação. É como plantar uma árvore. Durante muito tempo você não vê praticamente nada acontecendo. Parece que a semente está parada. Mas, debaixo da terra, as raízes estão crescendo. Quando finalmente o broto aparece, muita gente acredita que foi algo repentino. Na verdade, aquele crescimento começou muito antes. Com a prosperidade acontece algo parecido. Muitas vezes os resultados visíveis aparecem somente depois que mudanças invisíveis já começaram dentro da pessoa. E é exatamente aí que entram os chamados sinais. Eles não são avisos mágicos enviados pelo universo. Também não significam que alguém certamente ficará rico. Na maioria das vezes, esses sinais representam mudanças internas que fazem a pessoa perceber oportunidades que antes simplesmente passavam despercebidas. O primeiro sinal é justamente esse. Primeiro sinal: você começa a enxergar oportunidades onde antes só via problemas. Pense por alguns segundos. Duas pessoas podem olhar exatamente para a mesma situação. Uma enxerga uma dificuldade, a outra consegue encontrar uma oportunidade. A situação é a mesma. O que muda é a forma de interpretar aquilo. É por isso que muitos estudiosos do comportamento humano dizem que prosperidade começa primeiro na percepção. Quando nossa mente está programada apenas para encontrar obstáculos, praticamente qualquer oportunidade parece impossível. Mas quando começamos a desenvolver uma visão diferente, pequenas portas passam a chamar nossa atenção. Uma conversa casual pode virar uma parceria. Um vídeo assistido por acaso pode despertar uma ideia de negócio. Um livro pode mudar completamente a maneira como lidamos com dinheiro. E aquilo que parecia apenas uma coincidência acaba sendo o ponto de partida para uma transformação enorme. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas dizem que a sorte apareceu. Na verdade, muitas vezes elas apenas estavam preparadas para enxergar aquilo que outras pessoas ignoraram. Existe uma frase muito conhecida que diz: a oportunidade favorece quem está preparado. E essa preparação acontece principalmente na mente. Não significa viver em um mundo de fantasia, muito menos acreditar que basta pensar positivo. Significa desenvolver atenção, disciplina e disposição para agir quando uma oportunidade realmente aparece. É interessante perceber que pessoas bem-sucedidas costumam relatar algo em comum. Antes de conquistarem resultados extraordinários, elas começaram a mudar pequenos hábitos. Ler mais, estudar, aprender novas habilidades, conversar com pessoas diferentes, buscar conhecimento. Essas pequenas mudanças alteram completamente a forma como enxergamos o mundo. E, quando isso acontece, parece que novas oportunidades começam a surgir. Na realidade, elas provavelmente já estavam ali. Nós é que ainda não conseguíamos percebê-las. E é justamente por isso que estudar esse tipo de assunto pode ser tão interessante. Não porque ele promete riqueza instantânea, mas porque nos ajuda a desenvolver uma mentalidade mais consciente sobre dinheiro, oportunidades e crescimento pessoal. Aliás, se você gosta desse tipo de ensinamento e deseja conhecer um material que aprofunda ainda mais essas ideias sobre prosperidade, pensamento e desenvolvimento pessoal, deixei uma recomendação na descrição deste vídeo. É um material que inspirou milhares de leitores ao longo dos anos e pode complementar muito bem tudo que estamos conversando aqui. Depois confira com calma.
Agora existe um segundo sinal que costuma aparecer antes de grandes mudanças, e ele é muito mais curioso do que parece. Existe uma mudança que acontece antes de muitas grandes transformações. Ela não aparece na conta bancária, não aparece no trabalho, nem nas circunstâncias. Ela aparece dentro da própria pessoa. De repente, aquilo que antes parecia suficiente deixa de fazer sentido. Você começa a sentir que nasceu para fazer mais, que existe um potencial dentro de você que ainda não foi utilizado. É um tipo de inquietação, não aquela ansiedade que paralisa, mas uma vontade constante de crescer, de aprender, de construir uma vida melhor. Segundo diversos autores do desenvolvimento pessoal, esse sentimento costuma surgir quando a pessoa começa a ampliar sua visão sobre o que é possível. Ela percebe que não precisa aceitar para sempre as mesmas limitações. E isso é extremamente poderoso, porque toda mudança começa primeiro com uma decisão. Nenhuma pessoa transforma sua realidade antes de decidir que merece uma realidade diferente. Muitas vezes, o maior obstáculo não é a falta de dinheiro, é acreditar que nada pode mudar. Quando essa crença começa a desaparecer, novas possibilidades entram em cena. Você passa a pesquisar mais, assiste vídeos educativos, procura cursos, lê livros, escuta pessoas que já conquistaram aquilo que você deseja construir. E, pouco a pouco, sua mente vai sendo alimentada por novas ideias. Isso não significa que tudo acontecerá rapidamente. Pelo contrário, os resultados normalmente exigem tempo. Exigem disciplina, exigem constância. Mas a direção da caminhada muda completamente. É como alguém que estava perdido em uma estrada. Enquanto não sabe para onde ir, qualquer caminho parece servir. Mas, no momento em que encontra um destino, cada passo passa a ter um propósito. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase. Talvez esse incômodo que sente hoje não seja um problema. Talvez seja apenas um convite para crescer. Muitas pessoas ignoram esse sentimento e continuam vivendo exatamente da mesma forma por anos. Outras resolvem agir, e essa decisão faz toda a diferença. É importante lembrar que conhecimento não produz resultado sozinho. O conhecimento precisa ser colocado em prática. Ler um livro sobre prosperidade não faz ninguém prosperar automaticamente. Assistir a vídeos motivacionais também não. O verdadeiro crescimento acontece quando o aprendizado se transforma em ação. É por isso que vale tanto a pena estudar conteúdos que estimulam uma nova forma de pensar. Eles funcionam como um ponto de partida para mudanças concretas. Inclusive, se você gosta desse tipo de reflexão e deseja conhecer um material clássico que inspirou milhões de pessoas a desenvolver uma mentalidade mais consciente sobre prosperidade, pensamento e realização pessoal, deixei a indicação na descrição deste vídeo. Se depois desta reflexão você sentir curiosidade, vale a pena conhecer o conteúdo e tirar suas próprias conclusões. Agora existe um terceiro sinal que chama bastante atenção. E ele costuma acontecer justamente quando a maioria das pessoas acredita que tudo está dando errado. Parece contraditório, mas acompanhe comigo. Terceiro sinal: surgem desafios que obrigam você a mudar. Quase toda história de transformação possui um momento difícil. É comum ouvir relatos de pessoas que, antes de iniciarem um novo projeto, mudarem de carreira ou alcançarem um objetivo importante, passaram por uma fase de incertezas. À primeira vista, isso parece um retrocesso. Mas, olhando para trás, muitas delas percebem que aqueles desafios foram justamente o impulso necessário para sair da zona de conforto. Imagine alguém que sonha em abrir um negócio, mas adia essa decisão durante anos. Então acontece uma mudança inesperada no emprego, ou uma dificuldade financeira, ou qualquer situação que a obriga a buscar novos caminhos. Aquilo que parecia apenas um problema acaba despertando habilidades que estavam adormecidas. Ela aprende, se adapta, cresce. É claro que nem toda dificuldade leva automaticamente ao sucesso, mas toda dificuldade pode trazer aprendizados valiosos, dependendo da maneira como reagimos a ela. Existe uma frase muito conhecida que resume bem essa ideia. Nem sempre controlamos o que acontece conosco, mas podemos escolher como responder. E essa resposta costuma definir muito mais o futuro do que o próprio problema. Por isso, quando surgem desafios, talvez a pergunta mais útil não seja: por que isso aconteceu comigo? Mas sim, o que posso aprender com essa situação? Essa mudança de perspectiva pode transformar completamente a maneira como você enfrenta os obstáculos. E há ainda um quarto sinal, talvez o mais discreto de todos, que costuma passar despercebido pela maioria das pessoas, justamente porque ele parece simples demais. Quarto sinal: você começa a valorizar pequenas oportunidades. O sinal mais importante: você decide agir. Chegamos ao último sinal. E, na verdade,
ele é aquele que transforma todos os outros em resultados. Você pode perceber oportunidades, pode estudar, pode mudar sua mentalidade, pode desenvolver uma visão mais positiva da vida. Mas nada disso fará diferença se você não der o primeiro passo. Esse talvez seja o maior ensinamento encontrado em diversos livros sobre prosperidade e desenvolvimento pessoal. A ação é o ponto de encontro entre aquilo que você deseja e aquilo que realmente acontece. Pense em quantas pessoas têm excelentes ideias, quantas sonham em abrir um negócio, aprender uma profissão, começar a investir, criar um canal no YouTube, escrever um livro, mudar de vida, mas deixam tudo para o momento certo. O problema é que esse momento perfeito quase nunca chega. Sempre haverá algum motivo para esperar mais um pouco. Mais dinheiro, mais tempo, mais experiência, mais segurança. Enquanto isso, os anos passam e os sonhos permanecem exatamente no mesmo lugar. Já outras pessoas começam mesmo sem ter todas as respostas. Elas estudam enquanto caminham, aprendem com os erros, correm a rota e evoluem continuamente. Não porque tiveram mais sorte, mas porque decidiram agir. Existe uma frase muito conhecida que resume bem essa ideia. Você não precisa ser excelente para começar, mas precisa começar para se tornar excelente. Talvez este seja o verdadeiro sinal que antecede qualquer conquista. Não um aviso misterioso, não uma coincidência, mas a decisão consciente de assumir a responsabilidade pelo próprio crescimento. Porque quando essa decisão acontece, a forma como você enxerga o mundo muda. Você passa a procurar soluções em vez de desculpas, aprendizados em vez de reclamações, possibilidades em vez de limitações. E, naturalmente, começa a perceber oportunidades que antes pareciam invisíveis. Isso não significa que tudo será fácil. Toda conquista exige esforço, exige paciência, exige disciplina. Mas cada pequeno avanço aproxima você daquilo que deseja construir. E talvez essa seja a maior lição de todas. O prêmio não costuma aparecer para quem apenas espera. Ele costuma ser consequência de quem se prepara, aprende e continua caminhando, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Por isso, se existe algo que vale a pena levar deste vídeo, é esta reflexão. Em vez de perguntar quando a sorte vai chegar, pergunte a si mesmo: o que posso fazer hoje para estar mais preparado quando uma oportunidade aparecer? Essa pergunta, sozinha, pode mudar completamente a direção da sua vida. E se você gostou desse tipo de ensinamento e deseja conhecer a obra que inspirou muitas dessas reflexões sobre prosperidade, responsabilidade pessoal e desenvolvimento da mentalidade, deixei uma recomendação especial na descrição deste vídeo. Se fizer sentido para você, depois da nossa conversa, dê uma olhada. Pode ser uma leitura interessante para aprofundar esses conceitos e formar sua própria opinião. Se este vídeo trouxe uma nova perspectiva para você, escreva aqui nos comentários. Eu escolho estar preparado. Vou ler muitos dos comentários e será um prazer acompanhar essa jornada com vocês. Se este conteúdo foi útil, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui, nosso objetivo é sempre compartilhar ensinamentos de forma educativa, incentivando reflexão, aprendizado e desenvolvimento pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.